Olá, pessoal. Eu sou Giovana Leal, repórter do Money Times, e hoje eu estou aqui com o analista da Empiricus Research, Fernando Ferrer, para falar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 da WEG. A empresa divulgou um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais nos 3 primeiros meses do ano e um EBITDA de 1,7 bilhão. Os números tiveram uma alta de cerca de 38% e 37% e superaram as expectativas do mercado. E você, Fernando, o que diz? A WEG realmente surpreendeu? Tudo bem, Giovana? Prazer aí estar conversando com você, com o pessoal do Money Times. É, eu gostei bastante do resultado. A WEG é uma empresa que eu acompanho já tem bastante tempo. E o que eu acho bem interessante da companhia, né, e eu acho que até que ratifica aí esses bons números, é que ela consegue atuar em diversos segmentos e em diversas cadeias dentro desse segmento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de segmento de energia, ele é bem amplo, né? Então, tem a parte de geração, transmissão, distribuição de energia, e como ela tem uma atuação global, por exemplo, se o Brasil tiver com esse segmento um pouco mais moroso, ela consegue estar atuando, melhorando seu resultado, é, em função do bom desempenho em uma outra geografia, tá? Então, acho que esse tipo de característica da companhia traz uma resiliência e aí traz esse bom desempenho operacional que você comentou, que já é uma marca registrada da companhia, né? Então, nesse primeiro trimestre, a receita veio 7,7 bilhões, veio até um pouco abaixo do que eu estava esperando. Eu esperava um crescimento mais próximo de 20%, ao invés desses 13%, impulsionada então pelo mercado externo, que cresceu 20%, e o Brasil, que acho que foi a maior decepção aqui na minha visão, cresceu só 5%, tá? Então, o top line ele não foi tão bom quanto eu imaginava, mas quando a gente vai para a parte de EBITDA, a parte operacional, houve uma alavancagem operacional, ou seja, ela, né, trocando em miúdos, ela fez mais com menos. Então, a gente pôde ver um ganho expressivo de margem bruta, que se traduziu também, né, num ganho expressivo de margem EBITDA. Então, mesmo que a receita não tenha vindo tão forte como eu imaginava, como o mercado até imaginava, a margem EBITDA, a margem bruta e a margem líquida vieram mais fortes, né? Então, no final, a empresa provou mais uma vez que consegue fazer aí o que eu estou chamando de mais com menos, muito suportada pela parte do mercado externo, principalmente parte de geração, distribuição e transmissão de energia, com crescimento aí de 35%, tá? Então, no final, achei um belíssimo resultado mais uma vez. Legal. E o que os investidores podem esperar da companhia em 2023? Tá? Assim, eu espero mais resiliência, né? Então, que ela continue mantendo aí suas avenidas de crescimento forte. Eu acho que essa tendência de transição energética, de instalação de infraestrutura para mobilidade elétrica, e algumas outras frentes de crescimento se desenvolvam cada vez mais e passem a ser cada vez mais importantes para o seu resultado. Tá? Então, por exemplo, se você vai. Hoje a gente está vendo, né, um crescimento forte, obviamente que a base ainda é pequena, da venda de carro elétrico, né, no Brasil e no mundo, né? Mas não adianta você só vender o carro, você tem que ter estrutura também para isso, tanto nos prédios, nos postos, né, para você abastecer, nos shoppings, etc. A WEG é muito forte nisso, né? Então ela pode se beneficiar também desse tipo de atuação. No Brasil, a gente teve um incentivo muito grande naquela parte de geração solar distribuída, né? Ou seja, você botar a placa solar porque você tinha um benefício fiscal. Esse benefício foi parcialmente retirado na virada do ano, era uma coisa que já era prevista, mas isso faz com que tenha uma queda na busca para esse tipo de produto nesse ano, né? Então, no primeiro trimestre já teve uma queda de 3%, e eu imagino também que ao longo do ano vai ter uma queda também. Mas isso é mais do que compensado por essas outras avenidas de crescimento que a companhia tem desenvolvido, né? Então, por exemplo, na parte de geração solar, no mercado externo, por exemplo, a operação indiana que foi o destaque, né? Então, assim, a gente nem quem não está perto da companhia nem imagina
mas ela tem uma operação indiana super robusta e que tem sustentado o crescimento da parte de GTD internacional, tá? E além disso, eu acho que uma coisa que que chamou bastante atenção do mercado, né, no passado, é que a companhia ela tem uma cadeia de suprimentos mais verticalizada do que os seus competidores. Isso acabou conferindo a ela um ganho importante naquele momento ali de pandemia que a gente viu que as cadeias de suprimento estavam com problema por conta dos navios, etc., né? Fechamento de país por conta de Covid, tal. É, então a companhia conseguiu ganhar bastante mercado. Eu acho que para 2023, o que a gente vai ver é que ela vai continuar ganhando o mercado dessas companhias. Por quê? Porque ela tem um produto bom, porque ela consegue entregar a tempo e ela já provou para os seus novos clientes é, que a proposta de valor dela é tão boa ou melhor até do que a dos seus competidores internacionais, tá? Então, acho que, mais uma vez, a companhia provando que pode se destacar. E aí, quando a gente olha, né, em termos de retorno sobre o capital empregado, está na casa dos 30%, né, que é uma coisa impressionante, bem acima dos 20% que era no pré-pandemia. Não, perfeito. E agora, do ponto de vista de dividendos, esse resultado é animador? Assim, a WEG é claramente uma empresa de crescimento. Então, se a gente olhar nas últimas 3 décadas, ela cresce em média quase 20%, né? Ah, e as empresas de crescimento, normalmente, elas utilizam o lucro, o caixa gerado na operação, para reinvestir na operação, porque elas veem mais oportunidades de crescimento. Eu acho que com essas avenidas de crescimento que eu comentei, eh, na parte elétrica, na parte de infraestrutura, própria geração, distribuição, transmissão, parte de equipamentos eletrônicos, enfim, tem tanta oportunidade que eu acho que a companhia, pensando em dividendos, ela vai distribuir só o mínimo regulatório, né? O mínimo que está no estatuto dela. Porque, de fato, eu acho que no final, em termos de alocação de capital, né, que é o que a gente espera dos administradores da companhia, eu acho que faz mais sentido ela estar investindo nos negócios dela. Eu acho que o retorno vai ser maior a longo prazo. Perfeito. E para finalizar, qual a recomendação da Empíricos para as ações da WEG? Tá? A nossa recomendação hoje é de compra, tá? Eu acho que é uma empresa que tem um valuation esticado, né? Então, é 32 vezes lucro, o que eventualmente deixa o pessoal um pouco desconfortável, mas, no meu entendimento, dada a qualidade da companhia, dadas as avenidas de crescimento, boa governança corporativa, né? Eu acredito que mesmo assim ainda vale a pena estar posicionado na companhia, lembrando que também ela tem um vetor de dólar importante, né? Que mais ou menos metade do faturamento dela é dolarizado. Então também traz essa oportunidade aí de você dolarizar um pouco a sua carteira numa companhia que já se provou durante bastante tempo aí vencedora de longo prazo, tá?